Pronto, estou gravando agora. Desculpem. Quem for assistir a gravação, eu peço desculpas. Esse é um slide que eu voltei para trás. E eu comecei a falar e acabei esquecendo de gravar imediatamente, tá? Mas acompanhe esse slide, a gente vai entrar na parte 2. Eu ainda não comecei. Isso é um slide que eu já mostrei na aula anterior. Então, é só assistir gravado a parte 1, tá? Mas, então, voltando aqui, aquele 75%, ele, na verdade, é dividido em 2 grupos quando a gente faz tomografia. Um que é aquele que eu expliquei, que tem placa, e o outro que é normal. Então, um é o normal, em branquinho, e o outro é com placa menor que 50%, que é o em cinzinha. Esses indivíduos também têm baixo risco, é igual, a mesma coisa. Tanto ter uma plaquinha ou não ter nada, os dois são baixo risco. Só que a gente viu que o risco não é igual, mas são baixos riscos. Só que tem uma diferença muito importante. O grupo que tem placa merece tratamento. Não todos, mas uma boa parte vai merecer tratamento. Enquanto que o outro grupo, que é normal, coronária lisa, provavelmente não merece tratamento. E às vezes está até sendo tratado. Então a diferença aqui é que a gente consegue diferenciar o treat e o do not treat. Tá? A Lara está entrando, estou admitindo mais um aí. Então, isso aqui é uma brincadeirinha, né? É como se a gente falasse, olha, você baixa o risco, esquece, a gente vai ver melhor quando a gente fizer a autópsia. Né? Ou seja, depois que você morrer, a gente vê se você precisava tomar estatina ou não. Né? Então, a ideia é ver isso antes e poder tratar esses indivíduos de uma forma melhor e mais precoce. Isso é confirmado por exemplo, um trial que vocês têm que saber que existe, que não é, na verdade, não é um trial, é um registro internacional muito ciente, que é o Confirm Registry, que, na verdade, mostrou exatamente aquilo que eu mostrei naqueles trabalhinhos, ou seja, que o indivíduo normal, coronárias normais, o indivíduo não obstrutivo e o indivíduo com doença obstrutiva têm prognósticos aqui em 3 anos diferentes. E ainda o obstrutivo, quem tem 1 vaso, 2 vasos ou 3 vasos obstrutivos, também tem prognóstico diferente, tá? Diferente do normal. Então, a gente precisa entender que esses indivíduos têm evolução clínica diferente, portanto, mereceriam uma abordagem clínica diferente. Esse é um trabalho do Márcio Bittencourt, que ele usou um pouquinho da placa, e uma emendada lá como eu falei, da parte 1 dessa aula, ele mostrando que tanto é em verdade que o não obstrutivo é importante, que quando você tem um indivíduo que tem muita placa, ele é não obstrutivo, ou seja, ele não tem lesão, tá? Não obstrutivo aqui no laranjinha, mas ele tem um CIS. O CIS é o Segment Involvement Score, ou seja, é o número de segmentos que tem placa. Se a gente pegar a coronária e dividir nos segmentos da CCT, que são 19, a gente vai dividir, se eles tiverem mais 4 segmentos com placa, esse indivíduo teria um pior prognóstico, isso aqui é o evento, né? Um pior prognóstico é aquele indivíduo, por exemplo, que tem lesão extensiva, obstrutiva, mas menos extensa, ou seja, um cara que tem uma obstrução significativa, maior que 50%, mas não tem placa em mais que 4 segmentos. Então, por exemplo, o exemplo clássico aqui seria o indivíduo que tem uma DA de 70% isolada, ele tem um melhor prognóstico do que um indivíduo que tem 50 na CDs, 40 na CX, mais 40 na marginal, na diagonal, entendeu? Que ele tenha vários 40% distribuído em toda a árvore coronária. Esse indivíduo tem pior prognóstico de eventos do que aquele indivíduo que tem só uma lesão na DA. E as outras coronárias são lisas. Ele provavelmente, esse indivíduo vai ganhar uma angioplastia, pode ser, vamos se fosse 90%. Mas, que é um evento, poderemos até considerar ou não, e depois a gente discute isso, se a gente pode considerar isso como um evento ou não. Mas, assim, ele vai ter um evento, mas é isso. O resto da árvore coronária dele provavelmente não vai trazer problemas para ele. Enquanto que o indivíduo que tem doença mais extensa vai ter pior problema. E isso que as curvas aqui embaixo, da mesma forma que as barrinhas, que eu acho mais simples de ver, mostraram no segmento. Então, quem tem doença mais extensa, claro que o pior é o preto, que tem doença extensa e obstrutiva. Mas entre o doença extensa somente e o doença obstrutivo somente, pior o doença extensa somente. Né? Deu para entender isso? Né? Bom, então, já que a gente tem essa doença que é esquisita e leva a prognósticos diferentes, a gente tem testes funcionais. Na cardiologia, todos, acho que vocês são cientes, nós vivemos um paradigma de mais de 30 anos do teste funcional, principalmente pela cintilografia. E quando chegou a tomografia, alguns 10 anos atrás, mais ou menos, assim, de uma forma clínica, ela vem se solidificando ano a ano, mas ela é ainda, vamos dizer assim, clinicamente um exame novo. Essa disputa entre anatomia e função
acabou dominando muito da discussão clínica com os clínicos. Então, eu acho que é importante vocês terem esse background para que vocês possam discutir isso com os clínicos bem. Esse aqui não é não é o Zé Colmeia, é o Yogi Berra, é o João Santana, do técnico do beisebol americano, o tipo João Santana do Brasil, que fala sua abobrinha, né? E aí ele fala, e aí tem um poste no meio da encruzilhada, e a frase dele é: quando você chega numa encruzilhada, o que fazer, né? Numa encruzilhada, pegue a encruzilhada. Como é que pega uma encruzilhada? Então, é só uma piadinha aí para. Então, alguns estudos muito importantes foram feitos para a gente avaliar essa coisa funcional. O primeiro deles, muito forte, foi o PROMISE, que foi publicado no New England, a Pamela Douglas, a primeira autora. O que eles fizeram? Eles compararam o teste funcional, que aqui era o SPECT, basicamente, com a angiotomografia, com o CTA em azulzinho. E o resultado primário, e seguiram eventos. O resultado primário é que, se eu pegar um indivíduo com doença estável e fizer primeiro, então o grupo azul fazia primeiro uma tomografia e o grupo laranjinha fazia primeiro um teste funcional. Não há diferença em termos de eventos, né? E aqui, morte, infarto, angina instável ou complicações maiores. Não há diferença. Então, isso, como a tomografia é um exame novo, nos dá uma segurança de que eu posso começar a seguir meu paciente simplesmente pela tomografia. Eu não tenho nenhum problema não fazer cintilografia. Porque antes, quando a tomografia chegou, era quase uma heresia. Não vai fazer uma cintilografia? Está aí claramente que não precisa fazer. Então, o resultado negativo, a princípio, também não significa que eu tenho que fazer tomografia, né? Não é esse o resultado do trabalho. Mas aqui no slide de baixo, na fotografia de baixo, que é o secundário endpoint, a gente já viu um sinalzinho biológico, a gente chama isso de sinal biológico, né? Quando a gente vê alguma coisa. Já nos 12 meses, ele foi seguido por 42 meses, mas nos 12 meses havia um P significativo para morte e infarto não fatal. E significativo, aqui quanto maior, essa é uma curva de Kaplan-Meier para eventos, não para livre de eventos. Então, ela está subindo. Quem está em cima está pior do que quem está embaixo. Tem mais eventos em cima. E o CTA claramente foi superior, embora no final não tenha dado significativo. Lá num ano havia alguma diferença. Havia também uma diferença no sentido de que a gente tinha mais cateterizações, mais cateterismos feitos no grupo angiografia, mas no grupo funcional, mas aqui é o cateterismo sem lesão, o cateterismo branco era mais prevalente no grupo funcional, ou seja, a CTA, como vocês sabem, a angiotomografia, ela tem um valor preditivo negativo, nós discutimos isso na aula passada, muito alto. Então é difícil um exame negativo na tomo virar um CAT branco lá no CAT. Eu dei positivo e era negativo lá em cima. Mas no teste funcional isso foi mais frequente. E aqui aquele sinal que eu falei para vocês. O PROMISE mostrou também que isso é mais... Eu não vou entrar em detalhes nesse slide, porque a gente tem bastante coisa para cobrir, mas ele mostrou que isso ainda é mais significativo quando comparado ao teste funcional, quando a gente fala de mulheres. Em mulheres, então, a diferença é brutal, é muito maior do que em relação aos homens. Mas eu não vou entrar muito no detalhe. E aí, um outro trial que é importante vocês saberem, e acho que vale a pena a leitura desses artigos. Cada artigo desse merece uma discussão de 2 horas, mas assim, vocês pegarem, lerem com calma, naquela hora do chazinho, no final da tarde, entendeu? Ir lá e tentar pegar o artigo e ler com bastante calma. Foi o Scott Hart. E o Scott Hart tem 2 trabalhos, o primeiro, tem 3, eu vou chutar aqui. O primeiro, que é o primeiro clássico deles, publicado, com um segmento de 3 anos, e depois o segmento de 5 anos, e no meio do caminho um subestudo que eu vou explicar para vocês, que analisou um detalhe importante. Então, o que o Scott Hart fez? Ele fez angiotomografia também, aqui num trial multicêntrico, também com indivíduos com suspeita de angina, e comparou com, aí não é cintilografia, mas com o teste habitual, ou seja, com a maneira habitual de se tratar os pacientes lá na Escócia e nos países do Reino Unido ali com esse tipo de sintomas, né, de angina estável. E inclui, inclusive, teste ergométrico, inclui segmento apenas, inclui uma série de coisas. Mas, fundamentalmente, o teste ergométrico tem bastante prevalência aqui. Então, essa é uma crítica dos nucleares contra esse trabalho. Tem muito teste ergométrico aqui. Mas o que se notou é que, embora o P tenha sido quase não significativo, quase significativo, 0,0527,
Mas vocês sabem que para ser significativo é menor do que 0,05. Não pode ser igual. E nem igual um pouquinho acima, como foi o 27 aqui no final na quarta e quinta casa, na terceira e quarta casa decimais. Mas, de qualquer forma, nitidamente as curvas se abrem. E com uma vantagem, né? Aqui em azulzinho é a CTA, uma vantagem para a CTA. Né? Ou seja, havia um aumento aqui, um aumento de eventos no grupo que não fez a angiotomografia. Para morte e infarto não fatal, ou seja, eventos duros, eventos muito significativos. Só que não era significativo, então isso é negativo. E uma particularidade muito bonita até desse estudo é que as curvas não se dividem até esse ponto. De repente, elas se dividem. What the hell? O que aconteceu aqui, né? O que aconteceu neste ponto? E eles avaliaram isso, inclusive publicaram um artigo, porque esse ponto é mais ou menos 50 dias. E 50 dias era o tempo médio entre o indivíduo fazer os exames e voltar à consulta clínica no sistema público de saúde lá. Então, esse tempo é o tempo de o clínico sentar. Eu falo isso para o clínico fica todo cheio quando a gente fala isso. Tá vendo? O prognóstico não muda enquanto o paciente não senta na frente do cardiologista clínico, olho no olho, e alguma conduta não é tomada. É óbvio. O exame de imagem não muda o prognóstico, tá certo? E eles fizeram isso num estudo, subestudo, né, de hoc, que a gente chama de landmark study, em que você faz um landmark. Eles já cortaram aquele pedaço da curva, que eram os 49 dias, aqui os 50 que eu falei. E aí sim, quando você analisa a curva de Kaplan-Meier, a partir do momento em que ela se divide, o P é altamente significativo. E não só é altamente significativo, melhor para a CTA, que menos eventos, como ela é melhor para ela é melhor por um detalhe bastante interessante, que é o detalhe de que eventos que a gente teve menos. Na verdade, uma boa parte desses eventos, a menor aqui na curva da cidade CT, foi infarto não fatal. E morte, obviamente. Né? Então, basicamente infarto. Quer dizer, então, alguma coisa acontecia no grupo da tomografia que diminuía infarto. E não era pouco, não. Halving é metade. Ou seja, diminuiu pela metade a taxa de infarto no grupo. Isso é realmente significativo. Bom, eles tiveram que esperar para entender melhor o que aconteceu. E isso teve, obviamente, um impacto na clínica. Acho que eu não vou usar, é o mesmo dado, não vou pular esse redução de 50% aqui. E antes de eu mostrar o que aconteceu no segmento de 5 anos, o Márcio Bittencourt, um colega nosso, eu ajudei ele um pouquinho só, fizemos uma meta-análise juntando o Scott Hart, teve até um editorial disso, mas a gente juntou o PROMIS, o Scott Hart, mais 2 outros trials pequenos, menores, e juntamos num total de 14 mil pacientes, sendo 7 mil em cada braço, para investigar essa dúvida melhor. E aqui estão os gráficos de floresta, que a gente diz, onde a gente mostra claramente que há uma tendência realmente no grupo CTA. Então, aqui, tudo que é menor na angiotomografia, tudo que é menor no usual care, né, no tratamento habitual. Veja que aqui é para infarto. Então, ele basicamente quase toca ali, mas existe um risk ratio de 0,69, o que significa dizer, 1 menos 69, que 31% de redução de risco relativo para infarto do miocárdio quando eu somo todos os trials, né? Quando eu faço uma média. Não há diferença para todas as causas de morte, veja que o triângulozinho, o losângulozinho da somatória cai bem no meio da linha do 1, e havia aqui uma tendência a ter mais CAT, né? Ou menos CAT, né? Menos no usual care e, portanto, mais CAT no grupo com tomografia. E também um pouco mais de revascularização. Veja que menos, né? Aqui, menos no grupo usuário, revascularização. No grupo usuário, no grupo usual care, no tratamento habitual, que normalmente é o teste funcional. E, portanto, mais revascularização no grupo angiotomografia. Então, aqui nesse ponto, a minha interpretação, eu até escrevo isso um pouquinho no artigo, é o seguinte: olha, nós estamos revascularizando indivíduos que realmente precisavam ser revascularizados. A hora que eu ponho, basicamente, a revascularização aqui é stent, não é cirúrgica. Quando eu esmago uma placa, eu mudo totalmente ela, boto um stent ali, eu posso ter evitado que aquela placa tenha evoluído para um infarto. Essa era a minha interpretação a princípio. Parece que eu estava errado. Já baseado nesses dados, o NICE Guidelines, que é o diretriz do Reino Unido para avaliação de angina, de pacientes com sintomas suspeitos de angina estável, já recomendava que a gente fizesse primeiro, então,
a angiotomografia. Claro, se algum teste for necessário. Eles são bem econômicos, recomendo não testar todo mundo. Mas naquele indivíduo que você precisa fazer um teste isquêmico, um teste de avaliação, não isquêmico, mas de avaliação da doença coronária, que fosse feito primeiro a tomografia. E aí, o Scott Hart, que é esse trial em que era, tá vendo? Tem teste ergométrico aqui e tem a tomografia aqui, nos dois braços, publicou o segmento dos 5 anos. E nesses 5 anos, lembra, a curva não muda aqui, ó, lembra, ela está juntinha aqui no começo. E aí, sem cortar nada, com os 5 anos, desde que a curva continua abrindo. E aí o P foi significativo. Então, isso aqui foi altamente significativo, com melhor evolução em 5 anos para o grupo que fez a angiotomografia. Ou seja, um teste de diagnóstico, uma angiotomografia, mudou tanto para a morte de doença coronária e infarto não fatal, como para infarto não fatal em geral. Só tirando a morte, a angiotomografia foi significativamente melhor do que usar um teste funcional ou não fazer nada, ou fazer só um teste ergométrico, que é a crítica aqui desse trabalho. Esse trabalho tem que ser reproduzido com todo mundo fazendo cintilografia, ver se os resultados são os mesmos. E diferente daquilo que eu pensava lá naquela nossa meta-análise, veja, a taxa de cateterismo e a taxa de revascularização não foi diferente entre os grupos. Ou seja, a revascularização que eu tinha julgado que explicava essa diferença, não explica. E aí, no Congresso do Europeu do ano passado, do ano retrasado, já estou perdido na pandemia, eles apresentaram esses resultados e a interpretação deles, autores do Scott Hart, 5 anos, do porquê que isso acontecia. Só reforçando, isso aconteceu em todos os grupos. No grupo mais velho e mais novo, no grupo homem e mulher, no grupo com baixo ou alto risco, no grupo diabético não diabético, no grupo que já tinha doença coronária, em todos eles, o grupo ACTA teve uma tendência a ser melhor do que o habitual. E a interpretação deles foi isso, que o fato de eu ter a informação da tomografia vai levar a hábitos de vida mais saudável e a tratamento medicamentoso. Tá? Então, lá no braço da angiotomografia, os indivíduos acabavam tomando mais remédio e tendo uma força maior, porque se eu tenho um teste ergométrico negativo ou uma cintilografia negativa, o que eu faço? Eu não posso fazer nada. Está negativa, é igual de um cara de 20 anos de idade. Se eu tenho 60 anos de idade, vários fatores de risco, várias comorbidades, mas o meu teste ergométrico é negativo ou a minha cintilografia é negativa, nada eu posso fazer. Se eu olho a tomografia e tenho alterações significativas, isso sim, eu posso fazer e posso iniciar tratamento. E acredita-se, já tem dados de literatura, não do Scott Hart fisicamente, que as pessoas aderem mais a tratamentos, estilo de vida saudável. Começam a exercitar, emagrecem e fazem tratamento melhor. Muito bem. Então, o que aconteceu, e isso é mostrado aqui, existiu uma frequência do uso de estatina muito maior no grupo de tomografia, o que era esperado. E aí a ideia explica isso. Eu até escrevi um editorial que está na Radiologia Brasileira, que é a revista do Colégio Brasileiro de Radiologia, um editorial que fala exatamente um pouquinho de como que é essa coisa meio psicológica, até que alguns vão dizer aí, como abrir os olhos para a doença pela tomografia ou mesmo pela ressonância acaba mudando, abre a caixa de Pandora, muda o prognóstico. E isso, eu fiz uma comparação, para quem gosta de física, de partículas, com o paradoxo do Schrödinger's cat. Eu não sei se vocês conhecem o paradoxo, alguém conhece? Não, acho que não, né? Eu posso, num outro momento, já quem está gravando a aula, eu não vou me estender aqui, explicar o experimento do gato do Schrödinger, em que ele põe o gato dentro de uma caixa de sapato. Alguém já ouviu isso falar e o gato pode estar vivo ou morto ao mesmo tempo. No mundo do microcosmos, isso é verdade. Por mais não instintivo que isso pareça. Então, no momento em que você tem uma informação, uma série de condutas mudam. E isso muda o teu prognóstico. Pode até mudar para pior em algumas situações. Eventualmente, você pode argumentar que o indivíduo que não sabia que tinha nada estava ótimo, vê uma placa calcificada na DA, que por algum motivo errôneo, ou mesmo acertado, é decidido tratar e angioplastar, e esse cara disseca a coronária e morre num evento desse. Pode acontecer. Mas a probabilidade de eu, vendo a doença, eu atuar de forma benéfica é maior do que a probabilidade desse evento catastrófico aí que eu acabei de dar como exemplo. Então, você abrir a caixa de Pandora e olhar
aumenta, vai aumentando, não garante nada, mas aumenta a tua probabilidade de melhor prognóstico. É assim que a gente deve, não que deve, mas que eu acho que a gente pensa do ponto de vista de prognóstico num sistema biológico, onde as coisas são muito variáveis. Estou admitindo aqui mais um. Bom, e aí eu precisava comentar, por isso que a aula vai se alongar um pouquinho nessa discussão funcional e anatômica, porque o Ischemia Trial era um trabalho muito, muito, muito aguardado, porque ele deveria ser, e acho que é até, a gente ainda está interpretando e discutindo uma série de coisas dele, ainda é uma situação em que é um trial mais ou menos definitivo, que é para mudar a prática clínica nesse aspecto. O Ischemia Trial foi liderado pela essa senhorita aí, pela essa senhora Judy Rockman, que é lá do NIU em Nova York. Ela realmente é uma pesquisadora muito reconhecida nos Estados Unidos. E, basicamente, aqui só para vocês saberem, teve um trial multicêntrico internacional enorme. Teve o Brasil participando, o Renato Lopes foi o coordenador, mas aqui o INCOR foi um dos maiores incluidores com o Dr. Vadir Webb aqui. Então, a gente teve muita inclusão do Ischemia Trial. Então, aqui estamos por países. Ó. Veja que o Brasil incluiu aqui um número bastante grande, 399. Né? Então, estamos bem representados. E o INCOR, acho que está aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Então, nós somos o quinto maior incluidor, com 127 pacientes. Né? O primeiro foi esse lá da Índia, com 208. Né? Depois veio um da Inglaterra com 22, mais um da Índia e Atlanta, lá o VA de Atlanta, com 139. E o Brasil com 127. Aqui, o Brasil teve mais, o INCOR com 127, o Vadir Webb. Bom, o que esse trabalho fez? Ele randomizou indivíduos. Bom, deixa eu dar um background. Tudo bem aí? Estão me ouvindo? Acho que ele fica assim, ó, e aí passa uma. Mas é aviação comercial executiva. Aqui, acho que o Guilherme está com o microfone aberto. É outro nível, velho. O microfone está aberto. Eu estou mutando aqui, eu estou mutando. Depois vocês fazem perguntas. Eu mutei ele. E tudo bem aí? Eu vou dar um pequeno background antes de falar como é que foi o trial. Né? Já existiam vários trials ou estudos importantes, multicêntricos, randomizados, comparando o tratamento clínico versus revascularização, que é a grande decisão que o clínico tem que tomar. Ou seja, será que se eu tenho angina estável, eu devo revascularizar esse indivíduo ou devo tratar clinicamente? E entre eles, destaca-se muito o Courage Trial, que a gente pode discutir ele num outro momento, o próprio o MAS2, que é aqui do INCOR, é feito pelo Vadir também, Dr. Vadir Webb, e o BARI 2D. E vocês veem que nesse gráfico de floresta, aqui então é o Medical Treatment, MT, e o PCI, né? O Percutaneous Coronary Intervention, ou seja, angioplastia. E veja que não há benefício, né? É uma coisa meio contraproducente, a gente não consegue entender como é que eu ir lá e desobstruir uma artéria tão importante como uma DA proximal, por exemplo, não mudava o prognóstico desses indivíduos, né? Para a morte, para infarto não fatal, para outra revascularização de emergência não planejada ou para angina na evolução. Então, assim, é bem complicado. O FEM2 foi um dos que teve algum benefício em termos de revascularização, mas os outros, vocês veem que vai bem na linha da indiferença. Isso era uma coisa meio estranha, a gente não consegue entender. Uma das hipóteses que vocês já conhecem pela tomografia, nós discutimos na aula anterior, é que placas menos obstrutivas, e nós acabamos de discutir no comecinho dessa aula, podem ser vulneráveis e podem evoluir com ruptura de placa, né? Então, uma placa não obstrutiva levando a eventos. E aí, obviamente, não adianta eu tratar só obstrutiva, que é exatamente um pouco daquela tese do Márcio Bittencourt, ou seja, a doença mais extensa acaba sendo mais importante do ponto de vista prognóstico. Então, a pergunta é a seguinte, do isquímia, em pacientes estáveis, com pelo menos um teste de isquemia, então ele começa com isquemia. Todos os pacientes que entraram fizeram um teste de isquemia. E a maioria deles, cintilografia. Teve um pequeno percentual de teste ergométrico, mas era um teste ergométrico super alterado, daqueles com infra desse tamanho, com hipotensão, aquele caso indiscutível de positividade no teste ergométrico. Mas na cintilografia podia ser ressonância de estresse também, ou eco de estresse, tinha que ter pelo menos o que a gente considerou isquemia moderada do teste de estresse. O paciente que tinha isso,
estável. A pergunta é, tem benefício eu adicionar, levar esse indivíduo para o cateterismo? E aí, dentro do resultado do cateterismo, fazer o melhor que eu puder? Ou seja, revascularizar ele por stent, ou se é um caso multiarterial, indicar ele para revascularizar por cirurgia, comparado a eu não nem levar ele para o cateterismo e simplesmente tratar clinicamente. Um problema que eu esqueci de comentar nesses trials anteriores é que todos eles, a randomização acontecia depois que eu via o cateterismo. Todos eles, o cara ia para o cateterismo e depois randomizava, tratamento clínico ou não. E é um viés muito grande, porque aquele cara que tem uma DA pendurada, subocluída 99%, alguém vai deixar de fazer uma angioplastia? Não vai. É muito difícil. Então, aquele indivíduo que, teoricamente, poderia ter benefício da angioplastia não era incluído nesse trial. Então, no isquímia, eu vou voltar aqui de novo, no isquímia trial, pensando nisso, o que eles bolaram? Eles bolaram um esquema aonde eu fazia mais ou menos isso. O teste de estresse, como eu falei para vocês, o eco, a medicina nuclear, a ressonância ou até o teste ergométrico, como eu falei, num pequeno percentual. Esse indivíduo ia para anjo-TC de coronária. Para quê? Para descartar basicamente duas coisas. A lesão de tronco grave ou uma ausência de doença. Porque a gente já viu vários casos de isquemia positiva na CIT, chega aqui, coronária lisa, sem nem placa. Né? Problema de microcirculação, ou erro de artefato da imagem, não vamos discutir isso aqui agora. Mas esse indivíduo não poderia entrar no trial. Então, a Tomo excluía esse indivíduo sem doença e excluía um indivíduo com lesão de tronco significativa, não grave, mas significativa, porque esse é um indivíduo que a gente sabe que tem uma mortalidade maior e a gente não queria randomizar, né? Eles não queriam randomizar por um tratamento conservador, seja com tratamento médico otimizado, ou com tratamento invasivo, mais o tratamento médico otimizado. Lembra? O tratamento médico, ou seja, o tratamento clínico com droga, nunca é tirado, ele é sempre feito. A diferença é o braço invasivo. Por isso que ela não coloca nem tratamento aqui, porque no invasivo, uma parte não vai para o tratamento. Porque se o invasivo, um CAT der sem lesão obstrutiva, eu não vou tratar. Então, na verdade, a randomização não é para tratamento com angioplastia versus não tratamento, revascularização versus não revascularização, não. É para CAT ou não CAT. Então, esse indivíduo faz só o tratamento médico e esse indivíduo vai para o CAT. E daí a consequência depende do resultado do CAT. Então, aí eu posso ir para um tratamento com stent ou cirurgia para revascularização. E o indivíduo que randomizou para conservativo, ele vai bem. Se ele sintomaticamente vai bem, successful, ele está ok. Se ele eventualmente não evolui com dor, evolui com problemas que não estão indo bem, com insuficiência cardíaca, ele então ele faz o crossover, que a gente chama, e vai fazer o cateterismo para uma avaliação melhor. Então, esse é o desenho do isquímia. E aí, eu vou passar isso aqui rapidinho, deixa eu só voltar. Que é basicamente o mesmo do desenho, só que mais fácil. Né? E aqui a randomização, então, para estratégia invasiva e estratégia conservadora, os dois lados com tratamento médico otimizado. Aí, qual era o endpoint? Ou seja, o que eu vou ver o que eu vou medir que vai acontecer com esses indivíduos? Morte cardiovascular, tempo para morte cardiovascular, infarto, hospitalização por angina instável, insuficiência cardíaca ou parada cardíaca ressuscitada. E aí, isso eles mudaram, isso foi uma crítica também do isquímia enorme, porque o primeiro endpoint no início do trabalho era esse aqui. Era morte cardiovascular, que é o que eu mostrei nos outros trabalhos, ou infarto não fatal. E aí, como a taxa de eventos, eles viram que ia ser baixa, tem um comitê cego, né, de segurança, viu que era muito baixo, isso estava escrito previamente que se fosse muito baixa a taxa de eventos, eles mudariam o primeiro endpoint, o endpoint primário, para esse combinado de coisas aqui, para poder avaliar melhor estatisticamente. Então, esse virou o primeiro endpoint, críticas para essa mudança no meio do trabalho, mas aparentemente pode-se fazer isso se você escrever antes que você vai fazer isso. E o secundário endpoint ficou, então, sendo o maior, um secundário endpoint importante, a morte, infarto não fatal e qualidade de vida. E aí tem outros endpoints, que é todos os casos de morte, benefício clínico geral, incluindo stroke e outras coisas. Eu não vou entrar no detalhe estatístico para não chatear vocês, mas foi um trabalho que randomizou os critérios de inclusão clássicos, né? Indivíduos adultos, acima de 21,
isquemia, lembra, moderado, severa pela nuclear, que era mais que 10% de isquemia, que dá mais que 7 segmentos. No eco, mais que 3 segmentos induzidos de isquemia. E na ressonância, mais que 12% de miocárdio isquêmico. Ou mais que 3 segmentos com alteração de contratilidade, se você fizer dobutamina, por exemplo, na ressonância. E no teste ergométrico, eu falei para vocês que entrou um pequeno porção, mas tinha que ser mais que 1,5 milímetro de depressão da ST, mais que 2 derivações, ou mais que 2 milímetros numa única derivação, e em baixa carga. Ou seja, não vale se o cara faz aquele esforço absurdo, é só com baixa carga, abaixo de 7 metros, e com angina. Aí, para entrar, fazia a tomografia, e na tomografia, para ele entrar e ser randomizado, ele tinha que ter, então, lesão maior que 50%, pelo menos em uma coronária epicárdica, ou maior que 70% numa proximal, se fosse o teste ergométrico. Então, o teste ergométrico ainda, para ter segurança, só entrava se a tomografia mostrasse uma estenose maior que 50%. Senão, nem entrava. E a exclusão era, né, se eu tivesse tronco de coronária esquerda, left main, maior que 50%. Aí ele caía fora. A outra coisa que caía fora era, como eu falei para vocês, se não tivesse nenhuma lesão de doença coronária. Ele tinha que ter a inclusão, ele tinha que ter isso aqui para incluir. E aí ele era excluído se tivesse isso. Mas veja que se ele tivesse menor de 50, ele não entrava na inclusão aqui. E também se tivesse insuficiência cardíaca grave, angina inaceitável, fração de ejeção baixa. Então, não entram aqui pacientes com insuficiência cardíaca nem nada disso. A síndrome coronária aguda dentro de 2 meses também não. Quer dizer, o cara que teve angina instável recente não entra aqui, né? Se ele também fez uma revascularização há 1 ano, não entra aqui. Então, isso é importante, porque esses indivíduos, quando a gente interpretar o resultado, não vale para esses indivíduos. Não vale para o indivíduo que tem disfunção ventricular grave, né? Os resultados que a gente vai apresentar no esquema. Bom, para definir infarto, essa é uma grande briga também no isquemia, foi usado os critérios, eu vou ser bem resumido aqui, muito, muito altos, para ter certeza que é um infarto. Porque a gente tem sempre infartos relacionados à angioplastia, relacionados à cirurgia. E aí eles usaram níveis que foram CK-MB acima de 5 vezes, CK-MB acima de 10 na anjo e mais que 10 vezes na cirurgia. Troponina, então, maior que 35 vezes o normal e maior que 70 vezes o normal, para poder considerar infarto. Então foram bastante altos os critérios, né? E isso tinha que ser somado ao plus pelo menos um critério de imagem ou eletrocardiográfico. Então, aqui tinha que ter alteração no eletro ou na angiografia alguma coisa de redução de fluxo aqui em coronária maior. E no caso aqui do grupo de cirurgia, ainda uma imagem, quer dizer, alteração clinicamente de alteração de contratilidade regional em alguma imagem no eco, e ainda onda Q patológica. E se não tivesse alguma coisa de imagem ou de eletro, aí fosse só o biomarcador isolado, aí fica 10 vezes a CK, 70 vezes a troponina na angioplastia e 15 vezes a CK e 100 vezes o limite normal no infarto. Ou seja, aqueles que advogam, não, isso é aqueles infartinhos pós-cirurgia, aquelas subidas de enzima, não é. Né? É alguma coisa mais séria aqui, porque isso realmente é bastante importante. Então, é só para definir, imaginar que então, foram incluídos 8.000 pacientes, né? Teve bastante, foram incluídos, não, desculpa, foram feito screening, 3.300 não conseguiram entrar, porque caíram em algum critério de exclusão, 5.179 foram randomizados, 2.500 em cada braço, no invasivo e no conservador, segmento médio, por enquanto, de 3,3 anos, para os dois lados, tá? Segmento completado em 99% dos casos, o que é bastante alto. E aqui ele vai falar das estratégias antes, né? Lembra que eu falei para vocês, eu já adiantei isso, o Bari 2D e o Courage deram contribuições, mas eles tiveram problemas aqui, né? Ela fez um background antes de apresentar o resultado aqui. Esses são slides da Julie Rockman mesmo, né? Por isso que estão aqui. Então tinham aquele viés de referência por saber o cateterismo antes, né? Que eu comentei com vocês. Então, esse estudo não tem esse viés. Por quê? Porque os indivíduos que foram para o grupo conservador não tinham cateterismo. Eles tinham atomo e o indivíduo clínico era cego à tomografia. Ele não sabia do resultado do atomo, só o Corleb sabia se tinha lesão de tronco e ligava para o centro e falava, olha, exclui esse cara porque tem lesão de tronco. Só quando era assim. Quando não,
ele falava, olha, está liberado, randomiza porque ele não tem lesão de tronco. Mas o cara não sabia, né? O clínico que está randomizando, não sabia para onde, que grupo ele está. Então, o gap que tinha era exatamente isso. Será que indivíduos com isquemia de alto risco, porque a isquemia moderada é importante, sem ter tronco de coronária esquerda, a estratégia que leva a uma revascularização, ou seja, a estratégia invasiva do cateterismo, melhoraria em cima do tratamento médico isolado? Então, aqui os grupos, só para mostrar que os grupos invasivos e conservadores foram bem iguais, né? Características clínicas, tá? Diabético igual, fração de ejeção, todo mundo normal, quase. Como eu falei, foram excluídos, né? A história de angina, todo mundo com angina, né? Mais ou menos nos últimos 3 meses. E as modalidades do teste, obviamente, a maioria foi cintilografia, né? Ele deu uma emendada aqui, mas com imagem. Não, aqui está dizendo só imagem em geral, aqui é tudo junto, mas a maioria foi cintilo. Aqui é cintilo, ressonância e eco, 75%, apenas 25% foi só teste ergométrico. A maioria era realmente isquemia moderada e importante, tá vendo? Ó, 54 mais 33 dá 87%. Né? Entrou aqui uma mild, não sei como, não deveria entrar, mas entrou alguma coisinha de mild aqui. E aí, o basal da angiotomografia, mostrando também que a maioria tinha lesões, né, em 1 vaso, 2 vasos ou 3 vasos, maior que 50%. Né? O left main está aqui, teve 1%. Também é engraçado como é que isso escapa, né? Acho que o paciente foi randomizado, mas depois foi excluído, eu não sei exatamente, mas é um erro de... Mas a maioria tinha lesão na DA, olha só. 87% com lesão importante, maior que 50% na DA. DA proximal com uma boa parte e CX e CD também aí com mais lesões. Esse gráfico é interessante, que mostra os dois grupos e mostra aqui a incidência de cateterismo. Claro que no grupo invasivo todo mundo fez logo de cara, porque na randomização eles eram obrigados a fazer. O grupo conservador, aquele grupo que se ele tinha algum sintoma, ele poderia ir, né? Não está evoluindo bem o tratamento clínico, vai para o CAT. Então 28% teve um crossover aí. E revascularização, veja, mesmo no grupo invasivo, uma percentual muito maior vai para revascularização de cara, e o grupo conservador, aqueles que não evoluíram bem, que acabaram fazendo o CAT, né? Dos 28% que fizeram o CAT, 23% acabou indo para a revascularização. Deixa eu só voltar aqui. Então, aqui é isso aqui, né? Então, indicações para CAT no conservador, né? Suspeito de eventos 13,8% e aqui 16% como evento primário. Bom, o resultado final é isso aqui. É uma curva que cruza, então esse aqui é o endpoint primário. Não houve diferença significativa, mas é uma curva interessante porque ela cruza no meio do caminho. Começa um pouco pior para o invasivo, e aqui a explicação deve ser aqueles infartos perioperatórios. Se iguala, então o clínico vai melhor no começo, e depois parece que tende a abrir para o pior para o conservador e melhor para o invasivo. Então, o P foi não significativo, 0,34, como eu falei com vocês. Nos primeiros 6 meses tem aí um delta melhor para o grupo conservador de 1,9, e no final dos últimos 4 anos, um delta melhor para quem angioplastou, fez revascularização, para menos 1. Mas lembrando que é não significativo. Então, aqui a brincadeira que eu faço é, você prefere infartar antes ou infartar mais tarde? Né? Correr o risco mais tarde. Então, assim, a gente não sabe exatamente, mas, de novo, não significativo as diferenças. Para o major, ou seja, morte, infarto não fatal, a curva é igual, idêntica também, sem significância estatística, ou seja, as duas coisas são iguais. Então, para que eu vou fazer cateterismo? Para que eu vou fazer angioplastia? Essa é uma pergunta que surge aí. Né? Morte acumulada, veja que também não teve diferente. Infarto e miocárdio também não. E aqui, ó, infarto pré-procedimento, né, peri-procedimento, veja que obviamente o invasivo é pior, aí sim significativo. Né? E o infarto espontâneo também é significativo, pior para o convencional. Ou seja, se eu deixo a placa lá e espero, ela acaba infartando. Se eu trato, eu corro o risco de infartar com o tratamento.
mas não há mortalidade ou evento duro importante que seja significativamente diferente entre os grupos. Angina instável também deu um pouquinho de diferença, favorecendo um pouquinho o invasivo. Hospitalização por insuficiência cardíaca também. Aí foi o contrário, desculpe. Aí foi o benefício um pouquinho para o convencional, o pior para o invasivo. E parada cardíaca não ressuscitada, acho que são poucos casos, não deu diferença nenhuma. E AVC também não deu diferença nenhuma. Então vejam que existe uma não diferença no grupo de barra, no gráfico de floresta, entre o primary endpoint, isso aqui está ficando branquinho, não sei porquê, acho que eu copiei o slide, não teve diferença em nada, tá? Seja se o cara foi elegível ou não pelo Core-Lab, se ele tinha grau de isquemia, né, se ele tinha leve, moderado, importante, né, não teve nenhuma vantagem do invasivo. Se ele, uma coisa que a gente sempre fala, de aproximar uma coisa grave, né, ou unibir triarterial, eu gosto de pôr no laudo com vocês, unibir triarterial, não tem diferença nenhuma se é unibir tri, se ele vai ter benefício com o tratamento clínico ou não. Não teve diferença de aproximal, que é uma outra coisa que a gente usa, né? De aproximal com mais de 50 deve ser um pior prognóstico. Zero de diferença. Então, em todos os subgrupos, não teve diferença com relação a esse tipo de eventos. Então, você pode cruzar o que você quiser. Idade, sexo, etnia, raça, região geográfica, o tipo de estresse fez ressonância, se fez SPECT, se a isquemia é moderada, se é importante, se tem infarto prévio, se teve CAT prévio, se teve fração de ejeção, filtração glomerular, nada é diferente. É tudo muito igual. Bom, há limitações no isquemia, apesar de ser o trial, grande trial. Ele não é um trial que foi randomizado contra placebo, até porque acho que, do ponto de vista prático, ético, talvez não seja possível. Mas eu vou mostrar para vocês que tem um trial que fez um pouquinho de placebo aí. Então não tem no sham procedure, então não tem um placebo para controlar. Todo mundo fez tratamento clínico igual, né? Ele não se aplica àqueles grupos que foram excluídos, que eu falei, disfunção, tá certo? Isso é uma limitação também. Não pode ser generalizado para centros com baixa, porque todos os centros que participaram tinham alta taxa de procedimentos de invasão, CAT, ou seja, alta experiência dos profissionais. Não é uma angioplastia feita no hospital pequeno, tá? Então, isso vale para grandes centros terciários de hospital, tá? E as mulheres foram bastante no trial, tiveram bastante inclusões, né? Mas elas tiveram ainda menos que os homens por causa de menos isquemia. Então, tem uma limitação aqui. E a outra coisa é, uma pergunta que os hemodinamicistas falam muito, é se a revascularização, e os cirurgiões, se a revascularização foi realmente completa ou não. Esse dado ainda não tinha sido liberado. A gente não sabe ainda se existe, por exemplo, naquele grupo revascularizado, será que quem foi mal é quem não revascularizou completo? Existem situações que a gente não consegue revascularizar completo. Então, de novo, resumindo, isquemia, os trials mostram que existe um pequeno benefício para o invasivo no final, né? Na verdade, um pequeno benefício para o convencional, mais eventos no invasivo no começo e menos eventos no invasivo em 4 anos. Portanto, um benefíciozinho mais tardio aí, talvez relacionado aos infartos periprocedimentos. Mas lembrando que eu ressaltei para vocês que não foi qualquer infartinho, não. Era aquelas subidas de enzima cabais, né? Então, é o maior trial já feito em doença isquêmica. A gente tem que entender ele para conversar com os clínicos. Ele realmente mostrou que uma estratégia invasiva comparada com a convencional no segmento de 3,3 anos não demonstrou benefício. Então, eu poderia simplesmente tratar clinicamente. E basicamente é isso. Eu gosto de botar esse slide complicado aqui para lembrar vocês, da aula da fisiopatologia, que a isquemia não é uma coisa simples. A gente lida com estenose, é diferente de fluxo, que é diferente de perfusão, que é diferente de isquemia de verdade. E a gente está usando métodos, por exemplo, o método da cintilografia e da ressonância de perfusão não mede isquemia necessariamente, ele mede alteração perfusional. A anatomia mede estenose, que obviamente também não tem uma relação direta com o fluxo. Então as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina. A doença coronária pode atingir não só as coronárias epicárdicas, mas também a microcirculação, que muitas vezes a gente não está avaliando. Então, as coisas são mais complicadas do que a gente imagina.
e eu acho que a gente vai ter que discutir o isquímia com muito critério. Algumas considerações, para eu depois terminar e abrir para vocês, é de que a estenose na briga entre anatomia e funcional, é que primeiro esse trial não é uma definição se deve ou não fazer exame, eu vou comentar isso em seguida. Mas a tomografia saiu muito fortalecida realmente dessa história, porque parece que saber se eu tenho isquemia moderada, antigamente, isquemia moderada é importante, o cara sai direto da cintilografia, que nem a gente sai aqui da tomografia quando tem uma lesão grave, e direto para o CAT. Não é bem assim, não precisa essa correria. Antigamente era, isquemia importante, sai correndo para o CAT. Não é, não precisa, o cara não vai morrer. Dá para sentar, dá para discutir, dá para fazer um angiotomo antes, esse cara na clínica não tinha um angiotomo, tinha só um teste funcional. Então tirou um pouquinho essa coisa de a cintilografia decidir tudo. Não é bem assim e não precisa ser assim. E foi um grande ganho, né, para a CT. Por quê? Porque a gente foi um filtro. Então a gente tirou os pacientes, esses dados só valem, de novo, só se aplicam àqueles pacientes que participaram do trial. E para isso eles tinham que ter tronco sem lesão maior que 50%. Então, se eu quiser aplicar o isquemia trial no meu paciente, falar, olha, eu só vou dar remédio, porque eu não quero fazer angioplastia, eu quero economizar. Se eu for usar isso para um serviço público, por exemplo, do Brasil do Sul, se eu sou o ministro da Saúde, eu posso usar isso, mas eu tenho que fazer a tomo antes, porque eu tenho que tirar, obrigatoriamente, eu tenho que tirar o indivíduo com tomo com lesão de tronco. Então, e uma outra coisa importante, que também foi uma perda para o teste funcional. Dos pacientes randomizados, e portanto tinham lesão, né? Não tinham tronco e tinham alguma lesão na tomo. 1.218 pacientes excluídos por DAC menor que 50%. Ou seja, desculpa, eles tinham, eu falei o contrário, eles tinham isquemia, né? Porque era o critério de inclusão, isquemia moderada é importante, no teste funcional, e não tinham, eles não foram randomizados, eles foram excluídos, porque eles não tinham DAC maior que 50%. E não é pouca gente, não. 1.218. Né? É um número enorme. Então, mostrando que mesmo com aquele indivíduo que tem isquemia moderada importante lá no teste funcional, eu ainda assim, eu preciso da tomo para excluir um monte de gente. É mais um motivo para eu não sair correndo com o CAT. Como eu falei, e é um indivíduo que pode até ter placa, ele só não tem lesão obstrutiva maior que 50%. Então, para alguns, o stress testing é usado demais, né? E não de forma confiável exclui, né, a doença epicárdica, né, ou identifica a doença epicárdica. Então, a angiotomo sai mesmo como uma grande vencedora no sentido de ser um filtro muito superior à cintilografia em relação ao CAT. Né? É óbvio que ainda fica outras situações que a gente quer saber a fisiologia específica daquela lesão. Então, eu tenho uma DA moderada. A gente mesmo fala isso todo dia no laudo. É uma lesão moderada. Vamos fazer um síntilo, óbvio, um teste funcional, para ver se aquela lesão tem significância. Isso ainda é válido. Mas, do ponto de vista de triagem e de algoritmo, a tomografia teria que vir antes. Então, esse aqui são comentários da Pamela Douglas, por exemplo, lá no AJ, quando foi apresentado o isquemia trial, ela falou assim, olha, depois desses resultados, eu não ficaria mais confortável com clínica em simplesmente assumir que a isquemia significante, né, que não tem, se eu tenho uma isquemia significante, eu não tenho doença de tronco na minha população. E mais de 1/3 da população triada não foi incluída por causa da CT. Então, ela acha... E o tronco tem uma chance de mortalidade de 5%, que, portanto, a revascularização é life-saving. Então, ela acha que tem que ter a tomografia, opinião de uma grande clínica cardiologista. E aqui uma outra opinião de uma panelista também do AJ, dizendo que ela acha que muitos stress tests, que ela mudaria, né, e faria mais CTA para descartar. Então, a impressão que dá, já a Alice Jacobs fala o contrário. E ela acha que a angina é um diagnóstico de sintoma, né, de você conversar com o paciente. É muito difícil, muitas vezes, você garantir que aquele sintoma é de isquemia. E se a coronária vier normal, zerada, ainda assim, existe a microcirculação. Mas se vier zerada, provavelmente não é angina. Mas se vier com placas, com um monte de plaquinhas, como é que eu sei que aquela angina, que aquele sintoma, só olhando a tomografia, é realmente causada por isquemia? E se eu tiver um teste isquêmico positivo, isso me ajuda a, vamos dizer assim, confirmar a dor anginosa como angina. Tá? Então, se sintomas são
sugestivos de doença isquêmica, eu acho que o stress test pode corroborar, essa foi a opinião do Irving Kent, o diagnóstico. Então, ele acha que ainda é importante. Eu sempre brinco há muito tempo que eu acho que os dois são importantes. Se a gente pudesse, teria os dois. Mas como a gente não pode gastar dinheiro em todo mundo, a ideia é a gente escalonar. E a grande, talvez, vitória do Ischemia Trial para Tomo é que a Tomo vem primeiro. Então, não tira o valor da isquemia, mas a anatomia vem primeiro. Esse é o grande problema. E aí teve um trabalho que é super interessante, vale a pena vocês lerem, chama Orbital Trial, em que a isquemia é tipo um Ischemia Trial, né? Porque o Ischemia Trial não teve grupo placebo, como eu já tinha comentado com vocês, mas o Orbita teve. O que eles fizeram no Orbital Trial? Eles fizeram cateterismo em pacientes, e os pacientes toparam isso, né? Eram pacientes de baixo, vamos dizer assim, de baixo risco, né? Era uma taxa de eventos muito baixa. Mas o que eles fizeram? Eles levaram o paciente para o cateterismo, e se o paciente tinha... e no cateterismo, esses pacientes eram randomizados para fazer ou não angioplastia. Na verdade, assim, o paciente não... a ideia é a seguinte, ele ia para o procedimento invasivo, acho que ele inclusive era sedado e tudo mais. Então, o paciente não sabia se ele tinha feito angioplastia ou não. Ele ia para um CAT diagnóstico, todo mundo ia para o CAT diagnóstico. Mas o paciente não era randomizado por um grupo fez angioplastia e um grupo não fez angioplastia. Eram todos pacientes com angina. E foi seguido a evolução da angina. E a angina diminuiu tanto no grupo que angioplastou, quanto no grupo que não angioplastou. Ou seja, a angina subiu simplesmente por um cateterismo diagnóstico. Então, obviamente, o efeito placebo aí, de ter ido para um procedimento, e isso gerou a maior confusão. Os hemodinamicistas querem matar o Orbital Trial. Mas, de fato, é uma coisa que a gente tem que considerar. Que quando a gente avalia sintomas, muitos dos sintomas dos pacientes podem ter influência do efeito placebo. E aqui, o presidente do SCMR, que é o Ron Blankenstein, que foi um dos mentores do Martin Bittencourt lá na Harvard, ele e a Leslie Shaw escreveram esses 8 pontos aqui, onde eles acham que a CTA vai ter uma vantagem aí pós-isquemia. Eu vou comentar algumas coisas mais, que eles acham que a CTA, como eu falei, vem primeiro, first line, para avaliar o paciente sintomático. Segundo, o uso da CTA pode decidir o tratamento médico. Isso aqui vem lá do Scott Hart também, ou seja, da estatina ou não. Então, isso muda o prognóstico. Terceiro, a mudança na recomendação do manejo do paciente pela Tomo, né, pode ter um papel maior para a terapia clínica, né, se você estabelecer que esse indivíduo tem sintomas estáveis e pode evitar, né, você pode ter se você discutir com o paciente, ele não quiser fazer CAT, ele não precisa fazer CAT. Vai ter uma ênfase maior na placa, como a gente já comentou, quer dizer, mais a extensão da doença tem importância do que a estenose em si, embora 99% do nosso trabalho na tomografia do dia a dia aqui no sala de laudos tem estenose, não tem estenose, tem estenose, não tem estenose. E a gente pouco olha para a placa, é um erro que a gente faz hoje, a gente vai mudar isso com o passar dos tempos, né? E não focar na estenose. O aumento do uso da angiotomo para descartar tronco, acho que isso vai... Ou tronco, ou o que a gente chama de anatomia de alto risco. Então, se eu tenho um ósseo de DA, mais um ósseo de CX, mais um ósseo de CD, tudo subocluído, isso é quase igual ou pior do que um tronco, né? Então, isso vale não só para o tronco, a gente acredita que vale para a anatomia de alto risco, do tipo equivalente de tronco, tá? Quando a isquemia está presente. A FFRCT, que acho que não vai dar tempo de eu comentar hoje, para não ficar muito longo com vocês, vai ajudar também na consideração de vascularização, e ela é derivada da tomografia, né? Vocês vão entender que ela é um dado que a gente tem que ter a tomografia simples para ter o FFRCT. E, provavelmente, como a tomo na mão mais sintomas, eu não preciso fazer outros testes, então eu posso diminuir o que eles chamam de downstream tests, né? E, portanto, diminuir custo. E a consequência de tudo isso é que a gente acredita que a gente vai ter mais tomo disponível, com mais cobertura e mais pagamento, e vamos precisar de mais gente para fazer a tomografia, que são vocês que estão treinando aí. Tá bom? Então, isso aqui é a tradução do que eu acabei de falar. Acho que não preciso passar. E aqui teve recentemente um artigo que está ainda aí em press, ainda no Jack Image, que é
Cardiac Imaging no pós-ischemia trial era, né? Uma visão de sociedades, de múltiplas sociedades de imagem. Então, o que eles acham que acontece com a imagem após o isquemia? Então, ficou claro, eu dei embora o isquemia não tenha sido um trial para indicar, aqui em cima, ó, ele não viu a questão se é para fazer whether testing is necessary or not. Quer dizer, a ideia não é do isquemia falar, faz teste, não faz teste. Não é isso. Mas a derivada desses resultados que eu mostrei para vocês é o seguinte, que a gente tem que o teste de isquemia não pode mais ser considerado necessário, né? Dado que não tem terapia nenhuma, mesmo angioplastando, que melhore o prognóstico do paciente. Então, eu não preciso fazer o teste. Isso realmente é uma consequência, embora, de novo, o trial não foi voltado para dizer se tem ou não que fazer teste. O paciente com doença suspeita, né, síndrome isquêmica suspeita, deve fazer uma angiotomo, isso é muito importante. Desculpem aqui, eu vou desligar aqui. Como primeira linha, para a gente ver a probabilidade de doença dele. E, então não precisamos fazer mais isquemia, mas devemos fazer angiotomo. E em pacientes suspeitos, que ainda vão fazer a avaliação de isquemia, desculpe aí, meninos, está tocando aqui. E naqueles indivíduos que ainda precisam avaliar a isquemia, o estudo ele não testa se é melhor ou não, em que população a gente deve fazer isso. Então, assim, existem ainda alguns grupos populacionais, é isso que ele quer dizer aqui, né, que não entraram no isquemia e que a gente ainda talvez precise fazer teste de isquemia. Muitos grupos não entraram, né? Como a gente comentou, por exemplo, a fração de ejeção baixa. Então, o indivíduo com disfunção ventricular grave e doença coronária, talvez o teste de isquemia seja, sim, importante para esse indivíduo. Isso não foi testado no isquemia trial, tá? E talvez seja tempo de a gente considerar testes novos de isquemia, como, por exemplo, a ressonância e o PET, né? Uma vez que a grande maioria do isquemia foi cintilografia, SPECT. Então, assim, tem vários grupos se formando. Então, tem aquele grupo clínico radical lá, o filho do Curad, como eu costumo dizer, que fala assim, olha, acabou, não fazer teste nenhum. E nós estamos desempregados, vamos para casa rezar para ganhar dinheiro. Tem um grupo que fala, não, tomografia em todo mundo. Esse grupo é um grupo forte aqui no nosso meio. E tem o grupo que ainda advoga fazer o teste de isquemia, mas num modelo pós-ischemia trial, ou seja, num modelo direcionado. E, na minha visão, eu sou desse grupo aqui, mas o modelo que eu defendo é após a anatomia, né? A ordem é a anatomia primeiro. Então, aí, só para finalizar essa coisa fisiopatológica e de trabalhos que a gente discutiu, eu gosto muito desse gráfico. Isso aqui é antes do isquemia, isso aqui é 2016, mas é uma revisão muito legal, que eu gosto muito. Ele só tem o Body 2D e o Curad, né? Aqui, mas ele focava em 3 pilares da doença coronária. A anatomia, o que é a anatomia? É a estenose. A morfologia, o que é a morfologia? É a placa. E a fisiologia, que é a isquemia. Então, a gente tem 3 pilares. E aí fica aquela briga, quem é superior, quem é melhor? E talvez não seja esse o caminho. O caminho não é dizer quem é melhor. Como eu já indiquei para vocês, eu acho que a tomografia, principalmente, indica isso para a gente no dia a dia, de que talvez a morfologia, ou seja, a característica da placa e a extensão da doença, desculpa, vão ser provavelmente, na minha visão, no futuro, a gente tem que entender, a gente não entende isso bem, talvez a maior informação e a mais importante para lidar com esses pacientes com doença estável da coronária. Mas é óbvio que ela vai ser associada ao grau de estenose e talvez a isquemia também em certa parte, porque envolve o grau de doença na microcirculação. A doença arterial coronária, ela envolve, como eu já falei, a coronária epicárdica, mas pode envolver em graus desculpa, em graus variáveis a microcirculação. E talvez uma paciente, por exemplo, as mulheres, lembra da síndrome X? Elas têm isquemia demonstrada e têm dor no peito, anginosa clássica. E as coronárias não são obstruídas. Dizer que elas não têm isquemia, talvez não seja verdade. Talvez elas tenham isquemia a nível da microcirculação. Então, claro que para mim o mais importante, o mais comum, o mais prevalente na população vai ser a anatomia com morfologia.
mas a fisiologia talvez a gente tenha que ter. E um dia, quem sabe, tem um teste que consiga fazer tudo isso. E se tem um teste que está mais próximo de fazer tudo isso, é a tomografia. Porque ela dá a placa, ela dá a estenose, e com o FFRCT, ou mesmo com a perfusão, em algumas situações, talvez na evolução técnica, nós vamos discutir isso na próxima aula, ela pode dar também a isquemia. Então, é o teste mais próximo de englobar isso tudo e realmente ser o teste para definir o que fazer com esse doente coronariano, que, apesar de a gente não estar matando mais, porque hoje quem mata mais é o Covid, mas a gente é ali ainda, na maioria dos países, acima da oncologia, ou seja, a gente mata mais que o câncer ainda, com a previsão de que nos próximos anos a gente mate menos, mas ainda a gente mata mais. A gente nunca sabe, porque as previsões mudam muito. Surge algum tratamento mais forte do câncer e eles começam a morrer menos. Então, uma coisa que eu gosto bastante, eu gostaria até de pensar com vocês todos juntos, acho que se tiver alguém assistindo depois na gravação, os staffs também, eu acho que a gente tinha que migrar nosso laudo para algo desse tipo aqui, em que englobe essas três coisas, né? Englobe se a placa é estenótica, se a placa causa isquemia e se a placa é vulnerável. Já no dia a dia, a gente consegue dar o estenótico e o vulnerável. A gente já tem dado. E é muito diferente, por exemplo, eu falar que é uma placa, por exemplo, obstrutiva, sem isquemia e sem risco sem características de alto risco, ou dizer que é uma placa do outro lado aqui, né? Não obstrutiva, o outro lado seria essa aqui embaixo, né? Aqui é obstrutiva, mas ela não tem nenhuma característica, por exemplo. Ou então uma não obstrutiva, mas com todas as características, né? Causa isquemia, tem high risk plaque, quer dizer, esse indivíduo aqui, apesar de não obstrutivo, talvez se beneficiasse de uma invascularização, não sei. E esse indivíduo, apesar de obstrutivo, talvez tivesse que tomar remédio, porque ele tem uma placa que provavelmente é uma placa fibrosa, como ele está dizendo aqui lá, que é fibroso plaque, que não vai mudar nada. Ela vai ficar ali por 20 anos. Eu vou meter um stent ali, eu posso complicar mais a vida dele, porque ela não causa isquemia, porque ela não tem, entendeu? É uma mudança de paradigma. Então, aqui tem uma classificação de 7 tipos de placa, baseada na interação, né, na interdigitação destas coisas aqui. E, de novo, usando todas as informações, né? Estenose, placa e isquemia. Então, essa integração das coisas talvez seja o nosso grande futuro. Eu já gostaria de dar laudo assim. Claro que a isquemia a gente geralmente não tem, mas às vezes tem. Tem pelo cíntilo, tem pela... A gente poderia dizer, olha, essa DA... É claro que eu não posso dar o laudo baseado num exame ou outro, né? Mas eu poderia dizer que é uma DA obstrutiva, que não tem isquemia e que é... Então, deixa quieto essa DA. Eu gostaria de falar isso para o clínico no meu laudo, né? Ou então, não, olha, essa é uma placa na CD que não é obstrutiva, é 40%, mas ela tem isquemia, é uma CD monstra, com uma isquemia na parede inferior na cíntilo e gorda, com núcleo, com aquele hipodensidade central, grande remodelamento positivo. Essa vai ser uma placa de tratar. Então, a gente não sabe também, né? Porque muitas vezes eu estou falando isso, mas a placa não obstrutiva não tem nenhum dado na literatura que fala que se eu angioplastar aquela placa, eu diminuo o evento. Então, tem muitos unknowns aqui, né? Não sabidos, mas a gente está migrando, eu acho, no futuro, para essa intersecção das três coisas. Bom, eu vou terminar aqui, mantendo das 9 às 11 com vocês, embora a gente tenha começado 9h30, né, hoje, para dizer que essa é a visão do James Means, são os slides dele, de quem faz tomografia, que na verdade o que interessa é a aterosclerose. É isso, is all that really matters. Porque a aterosclerose é a doença. A estenose é uma consequência secundária da estenose e a isquemia é uma consequência fisiológica terciária, né, da aterosclerose. Então, naquela cascata isquêmica que todo mundo já conhece, na verdade, quem começa primeiro, antes de eu ter defeito perfusional, muito antes de ter aqui uma perfusão segmental, eu vou ter uma série de outras coisas, mas eu vou ter basicamente a alteração da placa, eu vou ter a aterosclerose, né? Então, o resto é tudo byproduct, né? Então, se a gente puder olhar a aterosclerose, que é isso aqui, é o melhor método que a gente pode ter para não invasivo para avaliar a aterosclerose hoje é a tomografia. Então, a gente vê a placa, a gente não pode ficar olhando só a estenose.
A gente tem que ver a placa e a caracterização tecidual dessa placa. A outra coisa interessante é que você fala assim, a gente está olhando, mas a gente não sabe, como eu falei várias vezes, a gente não sabe como lidar com isso. Como é que a gente vai lidar com isso? Possivelmente através de integração de informações. O cérebro humano é muito ruim para fazer isso. A gente integra 2, 3 coisas, na quarta já não consegue integrar mais. E quem é muito bom de fazer isso é o computador. Então, a inteligência artificial vai poder diferenciar uma placa culpada de não culpada, muito provavelmente, integrando uma série de informações que a tomografia pode dar. E não é só aquela informação da característica da placa, não. Então, veja, se eu sou uma placa que está numa bifurcação ou não, se essa bifurcação dá um ramo que é grande ou não, se ela é difusa ou focal, se tem spot calcification ou não, se ela é mais calcificada ou mais não calcificada, se ela tem isquemia presente ou não, se ela é distante do ósseo ou na bifurcação. Tudo isso integrado é que vai dar algo mais perto do prognóstico que a gente possa entender. Então, é impossível o cérebro humano fazer isso, mas, em tese, o computador pode fazer isso. Tá? Então, esse é um trabalho também da Damini Day, que ela pegou e associou aqui uma série de componentes juntos da placa, né, e da doença aterosclerótica definido, aterosclerosis defined ischemia, né, definido pela tomografia, e colocou aqui para ver quem é que melhor diagnosticava esses indivíduos. E aí o que ela mostrou é que quando você pega, por exemplo, o volume de placa, é o verdinho escuro, ele faz um bom papel aqui. Se eu pegar a placa não calcificada, ou se eu pegar um índice aqui, né, que é somar a composição da placa, mas a gente vai melhorando. Mas o machine learning, que integrou tudo isso junto, é que foi muito melhor. Então, quanto mais dados, mais informação eu vou dar. E o machine learning, né, que é um dos modelos de inteligência artificial, que é um dos modelos de inteligência artificial, realmente ele é ótimo para classificar, fazer cluster, regressão, associação de regras, ranqueamento e fazer essa indução de grammar, que eles falam grammar induction, e aprendizado de feature, né, de características. Então, desta forma, a gente consegue, a gente acredita, né, que a integração por inteligência artificial talvez seja o futuro. Então, não é nós que vamos dizer, mas é a técnica de tomografia, possivelmente, que vai dar esse uso. Esse uso. Alguém está com... Eu vou só mutar aqui, Mari, só um segundo. Então, é isso. Basicamente, é isso. Eu iria entrar aqui agora. Então, a sugestão de uso clínica é bem simples, eu não vou entrar em detalhes. A sugestão clássica que a gente usa todo dia na rotina clínica é essa, ou seja, colocar a angiotomografia aqui na frente e, naquele grupo de estenose moderada, fazer o teste funcional. O importante, direto para o CAT, a discreta, tratamento clínico preventivo. É basicamente isso. Né? Então, isso aí a gente não tem muita dificuldade. E aí, na próxima aula, eu vou voltar a essa complexidade de novo e a gente vai comentar sobre, então, perfusão por tomografia e FFRCT, que são duas técnicas além da angiotomo e do score de cálcio que nós discutimos na aula passada. Essa aula foi uma aula bem clínica, bem de interpretação, bem de instrumentos que vocês têm que ter mentais, né, intelectuais, para poder interpretar bem uma angiotomografia. Não adianta só olhar a plaquinha e falar, tem mais 40, tem mais 50, aí eu posso concordar. Você tem que integrar isso na tua mente. Esse vai ser o melhor laudo. Aquele que integra os resultados clínicos do que o paciente, da situação clínica que o paciente está e de como o dado pode influenciar na conduta clínica e no prognóstico do paciente. Essas são as coisas fundamentais. Tá bom? Eu estou à disposição para perguntas. Eu não sei se tem alguma pergunta no chat. E a gente pode bater um papinho aqui. Eu estou gravando ainda e eu vou descompartilhar a tela para quem eventualmente for assistir e deixo gravando as perguntas, porque eventualmente perguntas podem ser úteis também para quem está assistindo a gravação. Pode ser? Se vocês quiserem abrir aí o microfone de vocês, vocês podem abrir. Eu vou parar o sharing do slide. E aí a gente pode pôr em galeria, não sei se vocês sabem pôr em galeria, e todo mundo vê a carinha de todo mundo. Quem quiser. Quem não quiser abrir a câmera, não precisa.
Eu estou vendo a Larinha. Oi, Lara. E aí, doutor? E só. O resto eu estou vendo que estão conectados. O Paulo, que é a Suelen, o Guilherme, que está no iPhone, e eu não quero ver a orelha dele, eu acho que não vai dar. A Fernanda, a Isabelle e a Mariana. Meninos, vocês têm algumas dúvidas, alguma pergunta? O que vocês acham? Foi útil isso? Ou não foi útil? Foi péssimo? Não, foi muito bom, doutor. Então, tá bom. Vocês têm alguma dúvida? Vocês vão sair daqui convencendo todos os clínicos que precisa fazer só tomo. Certo, Larinha? Você está aí no ACJ, né, Lara? Tô. Então, tá bom. E... Deu certinho o Zoom aí? Deu, né? Todo mundo, tem alguém na sala de laudos aqui do INCOR? Para saber se vocês conseguiram linkar da sala de laudos? Não. Tem alguém? Eu não sei quem, eu acho que tá, não sei quem que tá hoje, doutor. Não, só para saber se conseguiram logar, né? Eu não sei, porque eu acho que talvez ninguém da sala de laudos do INCOR conseguiu logar. Eu não sei se, às vezes, problema com o Zoom, não sei se tem Zoom naqueles... A Isabela, ela até que tentou entrar, ela tá no console, ela não conseguiu ver. Entendi. Então, ela tá logada, mas não dá para ficar atento. Eu vou tentar resolver isso. Se for o caso, a gente abre um chamado para a informática, para eles colocarem o Zoom lá, tá bom? Bom, é isso, meninos. Se vocês não têm dúvidas, nenhuma dúvida, ficou claro, claríssimo. Eu fui muito... Ficou bem claro. Agora a gente então, sedimentar as informações. E a semana que vem a gente faz a parte 3, falando, porque eu acho que é melhor compartimentalizar ou até essa semana mesmo. Eu vou ver se eu consigo aí na quarta tarde ou na quinta a gente fazer mais uma sessãozinha e aí eu termino essa semana já. E a gente começa na outra semana a física de ressonância. Vai ser bem punk. Tá. Por Zoom eu só quero ver como é que vai ser. Por isso que eu estou treinando na aula fácil aqui. Como é que funciona essa parte. Para ver se vai dar certo, né? Então tá bom. Tudo bem então? Posso desconectar todo mundo então? Valeu? Posso, obrigada. Avisam aos colegas que está tudo no Dropbox. Eu estou trabalhando para ver se eu consigo fazer o upload também no meu canal do YouTube. Aí fica lá. Tá bom? Tá. Deixa um like aí, como exigem no YouTube, né? Deixa um like aí. Um abraço para vocês. Tá, Tchau, tchau. Bom dia aí para vocês todos. Um bom dia. Bom trabalho.